O nosso país, com esse tamanho continental, não seria possível se não fossem as expansões territoriais que nós encontramos no período da colonização. O Tratado de Madrid garantiu essa extensão territorial brasileira, com essa quilometragem que nós temos, com todos esses 26 estados mais o Distrito Federal. Mas como que isso aconteceu? Como se deu essa expansão territorial do Brasil? Nós vamos falar de alguns ciclos econômicos durante a colonização responsáveis por esse tamanho, que foi coroado com o Tratado de Madrid de 1750. O Tratado de Madrid garantiu, através do termo uti possidetis, que o lado português garantisse praticamente esse território. É claro que teve algumas alterações posteriores, mas praticamente essa grande extensão territorial foram garantidos pelo Tratado de Madrid. O diplomata brasileiro Maurício de Gusmão, ele conseguiu colocar nas discussões do tratado algo muito interessante até para os dias de hoje. Quem ocupou de fato tem o direito. Como que cidades portuguesas tinham sido construídas no lado que outrora eram espanhóis, pela linha de Tordesilhas, agora eram direitos de Portugal. E isso por quê? Porque Portugal tinha recentemente ocupado o Uruguai, tinha criado lá um território chamado Colônia do Santíssimo Sacramento. Obviamente, com interesse inglês, com apoio inglês, Portugal desejava ter acesso àquela região muito importante no comércio internacional, porque de lá eram escoados todas as mercadorias pelo Rio da Prata, da Espanha. A Espanha protestou e aí foram para tratados territoriais e o Tratado de Madrid foi resultado dessa disputa. Portugal, por um lado, teve que sair do Sacramento, do Uruguai, mas ganhou todos aqueles territórios que durante muito tempo haviam sido ocupados. Os resultados do Tratado de Madrid foi uma guerra guaranítica. Para garantir a efetividade desse tratado, indígenas de aldeias espanholas tiveram que ser expulsos do território que ficou para o Brasil, gerando um grande massacre de 25 mil pessoas que tiveram que ser expulsas diante desse tratado. Mas como começou tudo isso? Como que Portugal efetivamente ocupou esse espaço? Vamos lá. Portugal tinha mais ou menos 1/3 do território que é o Brasil hoje, pelo Tratado de Tordesilhas. Inclusive Marília estaria fora da região espanhola, da região portuguesa. Estaria dentro da região espanhola. Mas, durante a União Ibérica, de 1580 até 1640, portugueses e espanhóis eles foram reinados, foram governados pelos mesmos monarcas espanhóis, a começar por Felipe II. Portanto, durante a União Ibérica, não tinha sentido mais a linha de Tordesilhas. Assim, os portugueses avançaram diante do território espanhol. Até mesmo porque avançar do Atlântico para o continente é muito mais fácil do que do Pacífico para o continente. Lá no lado ocidental, no Pacífico, tem a Cordilheira dos Andes. Sem contar que ali os espanhóis acharam muito cedo grandes jazidas de minerais, principalmente a prata. Então o interesse deles estava voltado para o Pacífico. Durante a União Ibérica, os portugueses então eles puderam avançar com outras atividades no território que outrora era espanhol. Os bandeirantes foram muito importantes dentro desse contexto. Quem são os bandeirantes? São habitantes mestiços nascidos na capitania de São Vicente, aqui no estado de São Paulo. Esses mestiços, chamados mamelucos ou brasilíndios pelo Darcy Ribeiro, eles estavam muito dispostos a arriscar, a tentar outras alternativas de vida, uma vez que, como que eles estavam vivendo, uma pobreza, um isolamento muito forte. O navio português só chegava na capitania de São Vicente uma vez ao ano, não era muito produtivo na cana-de-açúcar. Esses paulistas começaram a viver ali junto com os nativos. Aprenderam a sua língua, começavam a falar o Nhengatu, que é uma língua, uma mistura do português com as línguas indígenas para se comunicar. Aceitaram a poligamia, o cunhadismo, que era uma prática de poligamia entre os indígenas, e assim eles trocavam favores, trocavam mercadorias. Os paulistas, então, eles eram desenraizados, a capitania não era produtiva, era apenas de subsistência. Quando da invasão dos holandeses
no processo colonial no Nordeste e na costa africana, o tráfico negreiro se paralisou. Foi uma oportunidade para os bandeirantes saírem então em expedições, aproveitando os rios que iam para o sul, para ir atrás de aldeamentos jesuítas espanhóis, onde se localiza hoje o sul do Brasil, território que era espanhol. Esses aldeamentos, os padres espanhóis, eles já tinham ensinado a agricultura e a pecuária para os nativos. Portanto, esses nativos, eles eram muito valiosos. Não parteriam de zero, não precisavam ensinar para eles a plantar, a colher, a gerar excedentes. Então, os bandeirantes desceram no primeiro ciclo, que chamava caça ao índio, para vender esses nativos para o Nordeste. Quando se normalizou o tráfico negreiro, que era mais lucrativo, o escravo negro valia muito mais do que o nativo dos aldeamentos, a caça ao índio ela se esgotou. E começou o segundo ciclo dos bandeirantes. Os bandeirantes, para sobreviver, como eu já falei, eles eram desenraizados, procuram metais preciosos em outros locais. Eles vão encontrar, no final do século XVII, já no início do século XVIII, eles vão encontrar os primeiros metais preciosos na região de Caeté, Minas Gerais, e ali no quadrilátero ferrífero eles começam a encontrar, a descobrir várias outras jazidas. A segunda expedição, então, a prospecção de metais preciosos. Nesse momento, como que a economia da cana-de-açúcar já estava em queda depois da expulsão dos holandeses, grande parte do Nordeste brasileiro, dos grandes senhores de engenho, dos ricos, eles descem para a região de Minas para tentar extrair também os metais preciosos, ali, principalmente o ouro. Começava o ciclo do ouro. Muitos portugueses também foram atraídos pelos metais preciosos e começavam a abandonar a metrópole. Portugal teve que estabelecer leis para restringir a imigração com medo de um vazio populacional. Olha só que interessante. Em Minas Gerais, está longe do mar, então você teve que criar toda uma estrutura de estradas, de portos nessa região. Inclusive muda a capital em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. Na verdade, a sede da colônia. E o Brasil se interioriza. A partir deste momento, então, os bandeirantes eles ficam muito, muito incomodados, porque eles descobriram o ouro e chegaram outros povos ali. Então tem a Guerra dos Emboabas. Portugal considera que todos os grupos têm direito de explorar o ouro, porque para Portugal, quanto mais gente explorando, melhor. Mais impostos para eles. E os paulistas saem e vão procurar em outro local e vão encontrar na região do centro-oeste, dando origem, por exemplo, a Cuiabá, a cidade de Goiás, etc. Terceira expedição bandeirantes foi o sertanismo de contrato. O que é isso? O que é sertanismo de contrato? Em um momento em que tinha muitas fugas de escravos, em um momento que Portugal não conseguia conter tantos quilombos que existiam, ele se concentrava nos maiores quilombos. Mas quem conhecia o mato, quem conhecia o sertão melhor do que os bandeirantes para poder encontrar e desarticular esses quilombos? Aqueles que já tinham desarticulado várias aldeias indígenas eram os bandeirantes. Então eles foram contratados para descobrir onde estavam esses quilombos e desarticular, para Portugal voltar a ter o poder. Esse foi o sertanismo de contrato, que inclusive destrói, sob a liderança de Domingos Jorge Velho, o quilombo de Palmares, em Alagoas, o maior quilombo existente. Então os bandeirantes eles ajudaram a expandir o território para o centro-oeste, para a região de Minas, para o sul. A pecuária também foi importante nisso. A pecuária do Nordeste, no primeiro momento, o gado era criado longe do litoral, porque o litoral, no início da colonização, ele servia para plantar cana-de-açúcar. Então o gado tinha que ser mais distante, perto dos rios. E assim, o Nordeste, o sertão nordestino, começava a ser também ocupado pela pecuária, que gerou uma indústria do couro ali. A indústria do couro que até hoje é muito forte. A gente vê de vez em quando alguns trabalhadores dessa região vendendo cintos, chapéus, bolsas de couro, porque a tradição é muito forte. Também os animais ali serviam para alimentação e principalmente para ser a força motriz dos engenhos e também os carros que levavam a cana-de-açúcar até o litoral. No sul, se desenvolveu também uma pecuária importante, uma pecuária que produzia, no primeiro momento, também o couro. Esses paulistas desceram para criar aquele gado. De onde que era esse gado? Esse gado era criado pelos padres espanhóis que tinham sido expulsos na caça ao índio. Com a descoberta de grandes reservas de sal, começou-se a produzir o charque e a carne passou a ser valorizada.
Deste modo, as grandes estâncias são formadas lá no sul e os primeiros escravizados africanos são levados para o sul. Portanto, os escravos negros são levados tardiamente para a região sul do país. Mas veja, o sul está sendo ocupado pela pecuária, o nordeste sendo ocupado pela pecuária. E o nordestão? O nordeste são formados fortes nas cidades do litoral para proteção contra a pirataria. E assim nascem as cidades de Natal, de Belém, de Fortaleza, de João Pessoa. Várias cidades nascem em torno de fortes. Por fim, na região amazônica, quando começa a pobreza lá na região do Nordeste, a pobreza eu quero dizer o seguinte, o ciclo econômico tinha descido para Minas. Portanto, muitas pessoas ali começavam a procurar o que fazer nessa região nossa. Vamos procurar, vamos ver o que tem pelo Rio Amazonas. Pedro Américo fez uma viagem de Belém até Quito e descobriu que os índios tinham um vasto conhecimento das ervas, dos temperos, dos medicamentos da floresta. E eles começaram a utilizar isso para vender na Europa. Eram as drogas do sertão. Ali, em volta então do Rio Amazonas e de toda aquela bacia, muitas aldeias jesuítas e também as pequenas cidades iam sendo instaladas ali. Portanto, foi assim que Portugal ocupou, de fato, esse território que era espanhol. E quando o problema acontece lá na Bacia da Platina, que vamos ter o Tratado de Madrid, o direito de ficar com a terra era de Portugal, porque através da pecuária, através da busca das drogas do sertão, através do ciclo da mineração, os portugueses de fato tinham ocupado aquele território. É assim que o Brasil então chegou a esse tamanho continental que nós temos hoje. Bons estudos, um grande beijo no coração.